Uma virada de jogo muito grande aconteceu a favor dos vilões nos últimos capítulos de Boku no Hero, com a libertação do Kurogiri e a entrada dele na batalha final nesse último arco, e somado a isso também a aparição de um personagem que era para estar morto. O que está acontecendo? Vamos falar sobre os últimos acontecimentos do mangá de Boku no Hero, não antes de dizer que você que já é inscrito aqui no canal, você é o meu herói, você é o meu All Might, e se você não for inscrito ainda, aproveita esse momento para se inscrever e manter o sininho ativado, se você não quiser perder tudo que está acontecendo nessa reta final do mangá, que não deve passar do próximo ano de 2023, galera. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo, lembra de se inscrever aqui no canal. Bora lá! Primeiro, contextualizando o que a gente teve nesses dois últimos capítulos, né? A gente viu o Spinner correndo até o hospital onde o Kurogiri estava sendo mantido preso para tentar libertar o Kurogiri, já que ele tem o poder de teleporte e isso faria com que os vilões pudessem virar o jogo, né? É uma ferramenta muito boa, já que os próprios vilões foram quem foram teleportados pelo Monoma no começo do arco, né? Que tinha copiado o poder justamente do Kurogiri para lugares que desfavoreciam os vilões, então eles estavam justamente atrás do poder original do Kurogiri para tentar reverter essa situação, e a gente vê nesses capítulos o resultado disso, né? O Mike, ele vai junto, né, disputando ali com o Spinner para ver quem que ia conseguir chegar primeiro até o Kurogiri, quem que o Kurogiri realmente iria ouvir, se seria o Spinner ou se seria o Mike, e a gente viu a resposta disso nesses últimos capítulos, né? A gente vê que o Mike, a princípio, ele até consegue impedir o Spinner usando poder em cima do Spinner, fazendo ele cair ali, até danificando o gravador que continha as vozes de comando do All for One, que seriam o gatilho necessário para que o Kurogiri ele fosse desperto e ouvisse não o Spinner, mas sim a voz do seu mestre, o All for One. Só que por mais que o Spinner tenha sido derrubado pelo Mike, ele ainda consegue tirar forças para se levantar e consegue colocar a mão do Shigaraki na frente do Kurogiri e dizendo: você precisa salvar o Shigaraki. E depois a gente descobre, né, no capítulo seguinte, que o All for One ele tinha colocado uma espécie de microchip nessa mão do Shigaraki que o Spinner fez questão de levar até o Kurogiri. A gente só não sabe se aquela mão ela continha nesse microchip alguma gravação que fez o Kurogiri ele ouvir a voz do All for One, que era o que a princípio seria o plano deles, ou se era alguma outra coisa, sabe? Algo mais mental, sabe? Um comando mais telepático por parte desse microchip que fez com que o Kurogiri ele ouvisse a voz do All for One. Ficou um pouco nebuloso esse pequeno detalhe, e outro detalhe que também ficou um pouco nebuloso foi quando o Kurogiri finalmente consegue se libertar. Numa página muito linda dele ali segurando a mão do Shigaraki, a gente só não viu como exatamente ele conseguiu se libertar, se foi conseguindo se teleportar mesmo estando preso, ou se o Spinner, por exemplo, conseguiu arrancar as amarras que estavam prendendo o Kurogiri. Ficou também outro detalhezinho que ficou meio nebuloso, como que aconteceu exatamente essa libertação do Kurogiri, mas no fim ele se liberta dizendo: eu sou o protetor de Shigaraki Tomura, ou seja, ele realmente ouviu a voz do All for One e está do lado dos vilões, pelo menos até segunda ordem. Pode ser que, obviamente, né, essa posição se reverta, se inverta e ele passe a ajudar os heróis, mas por enquanto isso não aconteceu. E agora eu queria aproveitar para falar um pouco sobre a situação do Spinner. A gente viu que depois dele ter conseguido libertar o Kurogiri, a gente vê ele caído no chão e é uma situação simplesmente deplorável, sabe? O Spinner, eu já falei aqui algumas vezes para vocês, mas ele sempre pareceu um dos vilões mais razoáveis entre a Liga dos Vilões ali, que sempre não pareceu tão extremista, só que depois que ele tomou essas drogas que foram dadas para ele e ele ficou naquele estado de fúria dele colossal, isso fez com que ele fosse até o fim, fosse na verdade o único para tentar libertar o Kurogiri, e agora ele se encontra nessa situação simplesmente sozinho. Então será que agora, com o efeito da droga passando, ele vai refletir sobre as suas ações e passe também a ajudar os heróis, ou ele realmente vai terminar dessa forma? O arco do Spinner vai se encerrar dessa forma, como o caso do extremo, do personagem que foi realmente até o extremo, que acabou culminando na sua própria queda, assim como, por exemplo, a gente tá vendo com o Dabi acontecer com o Dabi. Será que vai acontecer a mesma coisa com o Spinner, ou ainda vai ter tempo nessa reta final dele conseguir
reverter esse quadro para ele. No capítulo seguinte, a gente começa de uma forma interessante, que foi com uma moça do tempo lá dos Estados Unidos, né? Naturalmente dando ali a previsão do tempo, inclusive parabéns ao Correio, belo design de personagem, o Correio, ele quando quer, ele faz uns designs de personagens femininas muito legais e esse também foi outro design que ficou excelente. E ela começa explicando que a tal nuvem de fogo formada no Japão continua crescendo de forma alarmante. Naturalmente a gente sabe por quê, por causa dos poderes do Endeavor, do Todoroki e do Dabi agindo em conjunto ali e fudendo com o clima de forma completa, né? O que inclusive dá um hype enorme para eles realizando, né? Tendo realizado um feito dessa magnitude. Mas ela segue, ela continua dizendo que isso poderia alterar até mesmo o clima lá nos Estados Unidos, mesmo sendo algo que estava acontecendo lá no Japão. E depois ela, de repente, olha só, ela tá dando essa notícia de algo que pode fisicamente acontecer, afetar o clima nos Estados Unidos, só que depois ela, de repente, começa a viajar sobre o efeito borboleta, né, dizendo que o bater de asas de uma borboleta, por exemplo, no Brasil, inclusive muito louco, né, terem mencionado o Brasil nesse capítulo, foi bem interessante, né, que pode gerar um tornado lá no Texas e que, por exemplo, o nascimento de um bebê luminescente, né, que foi o primeiro a desenvolver uma individualidade, poderia, quem sabe, ter condenado a humanidade a viver em caos desde o começo e que o poder de uma única pessoa pode mudar o mundo. Falando sobre essa última frase, bom, a primeira coisa que vem à nossa mente seria o Midoriya, afinal ele é o personagem principal e naturalmente a pessoa que poderia mudar o mundo com o seu poder. Pode ter parecido meio aleatório ela dizendo sobre o efeito borboleta, sobre como um efeito climático lá no Japão pode acabar interferindo no clima lá nos Estados Unidos, como uma única pessoa pode salvar o mundo, pode mudar o mundo, as ações de uma pessoa podem mudar o mundo, como por exemplo, né, um único indivíduo que de repente nasceu com uma individualidade pode ter condenado ali a humanidade a viver nesse caos que eles estão vivendo. Isso pra mim cheira muito a introdução dos heróis internacionais indo ajudar o Japão. Para pra pensar, são as ações dos heróis lá no Japão que estariam influenciando nas ações dos heróis internacionais que se sentiriam motivados a irem ajudar os heróis lá no Japão. Esse seria o efeito borboleta que ela estaria mencionando, né? As ações dos heróis no Japão influenciando lá nas ações dos heróis de diversos países que iriam até o Japão para tentar ajudar aqueles outros heróis. Sim, eu ainda não desisti dos heróis internacionais aparecerem nessa reta final do mangá e agora a gente vendo o quanto os heróis do Japão eles estão se ferrando, como os vilões eles conseguiram virar o jogo a favor deles, é prato cheio, galera. É prato cheio para que eles recebam ajuda externa. Vamos torcer para ver se eu tô certo ou não, mas eu ainda não desisti dessa ideia e eu acho que é realmente a principal opção nessa circunstância. Depois a gente vai para Kamino, onde os heróis estão em completo desespero vendo que o Dabi continua de pé e usando a técnica do Fósforos, que foi desenvolvida pelo próprio Todoroki, que basicamente cria uma chama congelante. Só que o Dabi diz que se ele continuar lutando contra o Todoroki, o corpo dele não iria aguentar mais muito tempo para o que ele gostaria de fazer, que era ter tempo de se vingar do seu pai. Então ele decide tomar a decisão de ir voando até onde o Endeavor está. Só que ele consegue um atalho. De repente, um portal se abre na frente dele, que era o poder do Kurogiri. Agora as coisas começam a se inverter. Na verdade, a gente começa a ver vários cenários, vários dos cenários ali onde os heróis estão enfrentando os vilões e como as ações do Kurogiri estão influenciando cada um desses núcleos. Depois a gente vai para a UA, onde a luta do Midoriya contra o Shigaraki segue normal. Lembrando que o Midoriya está usando 120% do One for All, tendo uma vantagem muito grande e tinha 5 minutos para poder finalizar o Shigaraki. Ele estava, pelo visto, conseguindo, só que de repente um portal se abre bem atrás do Aizawa, do Monoma e do carinha da água que estava hidratando os olhos do Monoma. E nisso saem de trás deles, de dentro do portal, o Mike junto do Kurogiri. Por mais que a gente só veja um breu escuro, dá pra ver ali, né, a representação visual dos olhos
do Kurogiri pelo menos um dos olhos do Kurogiri, então ele fisicamente também está se teleportando junto do Mike para aquele núcleo. O que é um problema gigantesco porque vai tirar completamente aqueles heróis que estavam em segurança do lado de fora da nave principal da UA e que estavam servindo ali para conseguir nerfar o Shigaraki, no caso o Monoma, usando os poderes do Aizawa para conseguir cancelar as individualidades do Shigaraki. Com isso, meu amigo, sendo desestabilizado, com certeza o Monoma não vai conseguir manter essa habilidade por mais muito tempo, o que vai fazer com que o Shigaraki consiga reverter o cenário dessa batalha contra o Midoriya. E por último, vemos o Endeavor e o Hawks contra o All For One no seu auge, lembrando que ele não tem mais aquela cabeça de batata, ele está no seu físico no auge, mas isso não vai ser por muito tempo. A gente não sabe exatamente por quanto tempo ele vai manter essa forma, mas basicamente o que ele está fazendo é rebobinar o físico dele até que ele realmente desapareça, deixe de existir como um mero feto, um mero zigoto, provavelmente, né? Só que ele tá conseguindo manter por bastante tempo essa forma dele no seu auge, só que não vai ser de forma eterna. Isso porque ele conseguiu usar os poderes da Eri, né? Conseguiu desenvolver através de engenharia reversa ali as balas anti-individualidade que foram produzidas pelo Overhaul para conseguir desenvolver uma outra tecnologia que fizesse isso reverter o físico dele de forma indefinida. Esse é o contra-efeito, ele não tem como parar essa rebobinação, mas pelo menos ele mantém o seu físico no auge por algum tempo. Só que o Dabi aparece finalmente para enfrentar o seu pai e junto a ele sai de um segundo portal também duas cópias do Twice. Quando eu vi aquilo pela primeira vez eu fiquei, o quê? Como assim ele tá vivo? Mas não, galera, não é o Twice. A gente precisa lembrar que a Toga, ela conseguiu armazenar o sangue do Twice e a gente viu que depois dela conseguir despertar a sua individualidade, ela consegue, depois de ingerir o sangue do seu alvo, conseguir copiar também as suas individualidades. Então, naturalmente, ela conseguiu aqui também copiar o poder do Twice. Eu ainda acredito que a Toga original ainda esteja lá no cenário de batalha contra a Uraraka, até porque ela tem um interesse muito grande na Uraraka, mas ela pode ter mandado várias cópias do Twice para esse núcleo contra o Endeavor e o Hawks. E o Hawks termina o capítulo dizendo: a gente precisa matar ele. Poucas ideias também, ele nem sabe se é realmente o Twice de verdade ou não, mas eu preciso matar ele de novo, o cara tá sangue nos olhos, né? E vamos ver o que vai acontecer para que os heróis eles sejam salvos. Se vai ser realmente através de interferência de heróis internacionais em vários desses núcleos que os heróis eles estão se ferrando, ou se vai ser, por exemplo, o Kurogiri ele voltando à sua sanidade de quando ele era um ser humano, né? Antes dele ser transformado num gnomo e depois passar a ajudar os heróis. Mas a gente tem essas duas principais possibilidades, beleza? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder os vídeos que estão saindo sempre aqui sobre essa reta final do mangá de Boku no Hero Academia, beleza? Até a próxima, tchau!